Oi, galera do programa Faniquito, estamos aqui mais uma vez com o renomado cirurgião dentista, Dr. Carlos Russo. Na última vez nós falamos sobre a estética do sorriso. E hoje, bom, primeiro, tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com você outra vez. O prazer é todo meu, vindo de você, essa pessoa, esse ser humano maravilhoso, esse profissional tão respeitado, tão cuidadoso, tão carinhoso com seus pacientes. Eu sempre tenho que falar, né? E não me canso de falar. Eu sou fã desse profissional, um cara ético, um cara que trabalha com uma higiene sensacional, preocupado assim, com detalhes assim, que muitas vezes você nem tchum. É o cara, gosto, recomendo, né? Porque traumas de dentista eu tenho de montão. A última me deixou mais traumatizada ainda, a minha vida inteira, porque na época que eu nasci não existia todos esses recursos e com certeza muitos de vocês que estão me ouvindo também têm esses traumas, esses medos e gostariam também de ter um sorriso bonito, né? Porque nada como um lindo sorriso, não é verdade? E hoje eu quero falar um pouquinho, Dr. Carlos, como eu prometi, né? Da última vez, falar um pouquinho sobre implante dentário, tá? E eu queria que você começasse me dizendo quais seriam as indicações, né, do implante. Antes disso, eu estava observando você falar e eu achei interessante que você demonstra todas as coisas alegres e tristes que um paciente tem. Você fala coisas boas e fala de coisas que angustiam as pessoas, no caso você, né? Então, eu ouvi você falando e já pensei na minha rotina de trabalho. A minha rotina é assim, os pacientes vêm com ansiedades, com insatisfações, com traumas, com pânicos, medos, né? E a gente às vezes faz dessa rotina do contato com o paciente uma relação bem saudável em que ele geralmente sai mais alegre das consultas. Hoje veio uma paciente, ela falou assim: ai, doutor Carlos, eu canso de ficar nessa cadeira, eu não gosto. Eu gosto do senhor, mas eu não gosto desse tratamento que eu acho muito chato. Ela reclama muito. Mas, na verdade, eu falei para ela e o meu auxiliar, que acho que ele é novo, ele ficou meio assim, ele não entendeu muito bem. Eu falei: não, mas a senhora gosta de ficar aqui, sim. A senhora fala que não gosta, mas passa 1h30, 2 horas e a senhora está colaborando e sai feliz. Então, é legal a gente falar coisas positivas, né? Mesmo diante dos problemas, e no fim as pessoas saem daqui melhores do que elas chegaram, então é legal. Agora, com relação à pergunta que você me fez, como vão os implantes, a indicação, né? A indicação dos implantes, ela tem várias indicações. O implante, ele é útil para reconstruir um dente que foi perdido, um ou mais, ou todos os dentes que foram perdidos. Na verdade, o professor Brånemark da Suécia, ele, quando descobriu esse recurso do implante ósseo integrado, a primeira ideia que ele teve foi de trazer a condição de mastigação para os pacientes que não tinham dentes na boca, todos os dentes perdidos na boca. Então, a primeira proposta dele, a pesquisa dele, foi em cima desse aspecto, a falta total de dentes na boca. Depois, com o decorrer dos anos, é que as pesquisas foram caminhando para se instalar um único implante na perda de um único dente, ou 2, ou 3, ou 4 dentes. Quanto tempo que tem o implante, doutor? Olha, alguns anos atrás, já deve ter mais de 46, 46, 47 anos. Eu participei do Congresso Internacional que comemorou 40 anos de ósseo integração em São Paulo, aqui no Brasil. O professor Brånemark
escolheu o Brasil para fazer esse congresso. Enquanto a gente estava participando do congresso, num momento ele interrompeu as atividades e passou a imagem de um casal, um casal de pacientes dele, em que eram 2 pacientes idosos e esse senhor já estava com os implantes há 40 anos na boca, tanto na maxila, na parte superior, como na mandíbula. Então era a prótese inteira sobre implantes. Ele era desdentado total e passou a ter dentes na parte superior e na parte inferior. E os implantes estavam íntegros na boca há 40 anos. No Brasil, você põe 20 anos a menos aí, porque demorou um pouquinho mais para chegar e sedimentar, porque, na verdade, 40 anos naquela época que eu participei do congresso, que o professor Branemark começou a instalar implantes no ser humano. Ele fez pesquisas em animais, ele ficou no mínimo 15 anos pesquisando, depois que ele descobriu a osseointegração. Então, você vê a seriedade disso tudo. Agora, em dezembro, puxa... Eu fiquei sabendo do falecimento dele com 85 anos. Eu quando soube... Os dentes tudo na boca. Quando eu soube do falecimento dele, eu chorei, porque esse... Um grande mestre, né? Foi um exemplo, ele mudou a nossa vida, tanto minha como dos pacientes daqui para frente, né? Lembrando, é muito bom lembrar que o Dr. Carlos Russo tem 35 anos de formado, viu, gente? Eu sempre falo, né? Só tem carinha de menino. Você não passou dos 60, né? Não, eu tenho 58. 50, com essa carinha de menino, né? E o que é importante, né, gente? Puxa vida. Dentadura. Ninguém merece dentadura, gente. Ninguém merece dentadura. Quando eu comecei a profissão, era uma tristeza oferecer, quando a pessoa perdia os dentes, ponte móvel, né? Prótese removível, cheia de metal, de grampo, com extremidade livre, quer dizer, sem o último dente de trás, tinha que apoiar a prótese em dentes, a móvel, né? E também na gengiva, então era difícil. Mas hoje a gente mudou totalmente Graças a Deus, graças a Deus. E por falar nisso, então, na verdade, então o implante pode ser colocado em qualquer pessoa, independente de idade? Se a pessoa tiver saúde, que seja viável submetê-la a uma cirurgia normal, com anestesia local, mas sempre uma cirurgia gera ansiedade para o paciente, gera estresse. Então, a gente pode trabalhar com ansiolíticos, medicamentos que deixem o paciente que é mais ansioso, tomar um remédio desse, ele já fica mais equilibrado no ato da cirurgia, ele não tem estresse, então não desencadeia outros problemas que poderia desencadear. Se a saúde estiver boa, controlada, a gente pede exames antes da cirurgia, exames laboratoriais, vários tipos, dependendo do quadro clínico do paciente. Eu peço ajuda para o médico do paciente, para o especialista que o atende. Estando tudo equilibrado, ele é um paciente normal. Agora, a idade, na verdade, o implante ele foi desenvolvido para a pessoa idosa. Tem gente que vem aqui com 65, 70 anos e fala: doutor, mas o senhor acha que vale a pena fazer implante nessa idade? Na verdade, o implante foi desenvolvido para as pessoas acima de 60, 70 anos. Até porque são as pessoas que têm problemas, porque naquela época qualquer coisinha já arrancava o dente. Eu sofri isso, gente. Os problemas gengivais que na época não se sabia tratar corretamente como se trata hoje. Os problemas gengivais, não havia prevenção como há hoje. Os recursos eram outros, né? Então, os pacientes perdiam, os nossos pais e avós, eles perdiam dentes naturalmente. Todo mundo nessa idade, nessa faixa etária, ainda me pergunta: mas será que eu posso morrer com todos os dentes na boca ou com o que eu tenho na boca? Lógico que pode, porque basta controlar as possíveis doenças gengivais e as doenças que ocorrem no dente, como cárie, problemas de fraturas, uma série de problemas que acometem os dentes e o periodonto, ou seja, o osso e a gengiva estão em volta de cada dente. Porque agora no caso, porque, por exemplo, pega um idoso que está lá não sei quantos anos sem dente, né? Eu acredito que a parte de osso acaba perdendo um pouco a massa óssea, que fala, não sei. Volume ósseo. O que acontece é o seguinte: quando você perde um único dente na boca ou mais, a área
óssea em que o dente foi extraído, esse osso alveolar, que é o osso que envolve a raiz do dente, ele perde o estímulo mastigatório e ele atrofia. É como outras partes do corpo, um músculo, uma perna que não funciona por algum problema neurológico, uma paralisia. A musculatura atrofia, o osso também atrofia. Tudo que não usa atrofia. Não funciona. Então, o osso alveolar, que é esse osso que é em forma de ferradura na boca, porque o arco dentário é em forma de ferradura, ele atrofia, ele perde espessura e perde altura com o decorrer de alguns anos de... Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas o que interessa é saber assim, quanto antes a pessoa puser um implante numa área em que perdeu um dente, menos osso essa pessoa vai perder, porque o implante vai dar estímulo a esse osso, estímulo mastigatório, desde que sobre esse implante coloque-se um dente de porcelana ou de resina, seja lá como for, e se esse dente entra em função, o osso vai ter estímulo para não ser atrofiado, né? Agora, em relação à idade, um jovem, ele não convém instalar um implante num jovem que não estabeleceu o seu crescimento ósseo final, ou seja, que ele tem que passar da fase da puberdade, da fase de crescimento. Na mulher é um pouquinho mais precoce que o homem, geralmente, mas tem exames que demonstram isso, do crescimento ósseo, que você pode identificar. Se já teve o crescimento ósseo concluído, pode fazer um implante, porque não vai mudar a posição do osso. Agora, se não teve... Aí é interessante um exemplo de um paciente que outro dia me ligou, eu estava distante dele, eu estava num congresso, o pai me ligou desesperado que o filho de 12, 13 anos perdeu o dente incisivo central porque caiu, teve um trauma, o dente caiu no chão inteiro, por inteiro. Então, aí quando eu consegui falar com o pai, eu perguntei para ele o que foi feito, e ele falou, olha... Ele foi num atendimento de urgência do nosso condomínio, tinha um dentista, e o dentista reimplantou o dente no osso. Eu falei, tá, ele reimplantou e fixou. Certo, tá ótimo, ele fez tudo certo. Então esse dente vai ficar na boca por mais alguns anos, poderá ficar muitos anos ou menos, mas isso será o suficiente para ele passar da fase de crescimento ósseo, e se ele precisar ocorrer alguma complicação no decorrer desse tempo, como reabsorção da ponta da raiz ou perda óssea, seja lá o que for, quando ele passar da idade dos 18 anos para frente, provavelmente daria para fazer um implante e ele não ter sequela alguma. Então eu fiquei contente, eu falei para ele ficar tranquilo. Eu não pude atendê-lo porque eu estava longe, mas alguém fez isso de forma correta. Ele me explicou tudo o que foi feito. Eu falei, perfeito, a pessoa fez tudo direitinho. Então fique tranquilo, porque se der problema nesse dente de perda da raiz ou alguma perda óssea, a gente acompanha, trata o canal desse dente, porque senão ele vai dar mais problema ainda. E daí, no futuro, a gente analisa e, se precisar, faz um implante. Olha que legal. Tem vários tipos de implante, não? Como é que é? Na verdade, o implante é um parafuso com design... Aproveita, já explica, né? Como é que faz. O implante ele é um parafuso com design específico e que, para um osso mole, um osso mais mole ou mais denso, ele tem um design diferente do outro. Ele pode ser cilíndrico, com paredes paralelas, é um parafuso cilíndrico, ou pode ser um parafuso cônico, que à medida que ele vai entrando no osso, ele vai empurrando o osso, vai travando no osso. Então, tem vários modelos, mas o material é o titânio. Há empresas que têm um titânio de qualidade melhor, outros de qualidade inferior, quase todos dão certo. Uns vão dar menos problema do que os outros. Isso é importante falar. Aí essa parte assim, de preço, de... nível de formação de cada profissional, tudo isso entra assim no envolvimento do percentual de sucesso ou menos sucesso, mas no geral o implante quase não ocasiona problema algum, quase nada. Se ocorrer, são alguns problemas inerentes à técnica, inerentes à qualidade óssea de cada paciente, ou alguns outros fatores que depois a gente pode discutir numa outra ocasião. Mas o implante, no contexto geral, ele é um sucesso desde que bem planejado, bem executado. Um pouquinho das etapas assim, né? Do implante, né? Como que faz, o que tem que fazer? Então, a pessoa perdendo um dente, se ela perder um único dente porque
houve um trauma, uma fratura, o dente quebrou no meio, na raiz, e não tem jeito de aproveitar. Extrai-se essa raiz, analisa-se se sobrou osso em volta, osso nas posições originais. Se isso ocorreu, é relativamente fácil para quem está treinado instalar um novo implante na cavidade do alvéolo dental de onde foi extraído esse dente. E geralmente não precisa nem descolar a gengiva, não muda a forma da gengiva, nem a forma do osso durante a cicatrização. Parafuso. Você faz um orifício, faz uma perfuração com brocas, né? E daí você instala o implante parafusando ele no osso. Imagine você, se você considerar, fazendo uma analogia com um parafuso sendo parafusado ou aparafusado numa madeira mais mole ou mais dura. Se você colocar um parafuso num aglomerado, ele poderá rodar em falso. Se você colocar um parafuso numa madeira mais dura, numa madeira um pouco mais dura, ele vai entrar com mais resistência. E se você colocar numa madeira muito dura, também ele vai ter um bom travamento, mas poderá ter dificuldade para se parafusar. Então tem que se controlar esse grau de dureza do osso. Uma coisa simples, então, né? Simples, desde que bem treinado, bem... Na verdade, eu falo que é simples porque eu tenho mais de 15 da estética, né? Porque 15 anos fazendo isso, mas no começo era mais complexo para mim. Então depende da curva de aprendizado de cada um, lógico. Mas hoje os recursos são bem melhores. É importante também, né, escolher o profissional, né? Porque é um problema. Conheço um monte de gente que teve problema com profissionais, então precisa ser muito bem. É uma coisa relativamente simples, que eu sei, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, assim, mas às vezes você vai procurar, muitas vezes por causa de preço, e enfim, precisa tomar cuidado, gente. Muito cuidado. A ideia negativa do implante começou muito na época em que usava-se a técnica do implante não ósseo integrado. Era o implante, tinha vários tipos de implante agulhado, justa-ósseo, subperiósseo, subperióssico em lâmina, tinha vários tipos. Esses implantes não tinham uma pesquisa científica que comprovasse que ele funcionava. Ele funcionava em alguns casos, apenas um percentual pequeno, mas ele não tinha essa eficiência que tem um implante ósseo integrado em forma de parafuso. Justamente por isso, porque ele não travava bem no osso e às vezes ficavam espaços entre o titânio e o osso, as bactérias penetravam. Depois de uns 7 anos, esses implantes perdiam-se com várias sequelas, com doenças, com infecções, perdas ósseas. Mas mesmo hoje em dia, doutor Carlos, acho que também você tem que escolher bem isso. Se não for bem executado, se não tiver cuidado com a limpeza, com a higiene, porque é tudo bactéria. Tem que saber, tem que escolher bem o profissional. Né? Se a pessoa estiver bem preparada, ela estudou, ela treinou, ela tem todo um preparo. Se o profissional estudar direitinho o que a técnica preconiza, a grande chance é de ter no máximo 2% de perda. Em cada 100 implantes, se ocorrer perda de 2 implantes em cada 100 que se instala, é considerado normal. Tá? É uma beleza você ter seu dente, não ter dentadura. Na hora que você morrer, você tem que tirar sua dentadura para fora, legal. Você vai para o hospital, tira sua dentadura, aí você morre. Estou muito contente com o implante. Principalmente com o recurso da carga imediata, ou a função imediata, foi também um recurso que foi... A carga imediata seria você já implantar, já tira, não é isso? Não, é assim, não depende de ter dente ou não. Vamos supor, a pessoa que usava dentadura, se a gente planejar, a gente põe 5 implantes aqui na parte anterior da mandíbula. Após a cirurgia, eu já moldo o paciente e já preparo a prótese. Posso instalar a prótese no mesmo dia, ou em 3, 4 dias, ou em 7 dias. Isso a gente chama de função imediata, quer dizer, você já põe o paciente para usar a prótese sobre os implantes, ele sai mastigando, mas a gente só sugere para que ele não force demais, não mastigue coisas muito duras, e o paciente sai feliz da vida. Principalmente se a gente fizer
usar uma técnica que é a técnica da cirurgia guiada por computador. É uma cirurgia em que a gente não faz descolamento gengival, não faz grandes cortes na gengiva, só faz a perfuração da gengiva, do tecido mole, e já perfura o osso conforme o planejamento que a gente faz no computador, baseado na tomografia que o paciente fez previamente. Então essa é uma das técnicas que a gente usa hoje. A pessoa já sai com o dente. Não, é provisório, mas já sai com o dente. Há um tempinho atrás eu fiz num paciente de 80 anos, ele saiu daqui, ele é um paciente grandalhão, forte, né, saudável. Para você ter uma ideia, esse paciente tem uma companheira de 47 anos de idade, então ele é um cara assim super saudável, disposto, e ele fez a cirurgia guiada por computador, em essa que não corta a gengiva. O pós-operatório é excelente. Ele queria almoçar, eu falei, será que eu ofereço para ele um suco de frutas, uma vitamina, alguma coisa molinha, ou não? Ele fala, eu estou bem e tal. Eu falei, então faz o seguinte, o senhor pode almoçar no restaurante ali da frente, porque no período da tarde eu ia fazer a parte de moldagem, a parte preparatória para fazer a prótese, né? Então ele foi, eu pus umas pecinhas que protegiam os implantes na gengiva para não machucar e ele não sair da posição. Ele saiu daqui, foi almoçar no restaurante ali na frente da clínica, almoçou, voltou, comeu de tudo, né? Ele não estava com os dentes ainda, mas ele estava com umas pecinhas que protegiam as pecinhas que ficam para fora da gengiva, para não machucar a língua. Ele foi comer com cuidado e voltou. Eu fiz as moldagens, tudo, entreguei a prótese depois de 3, 4 dias para ele. Ele somente ficou uns 3 dias sem a prótese, porque eu uso uma técnica que é bem detalhada para elaborar a estrutura que vai sobre os implantes e para depois os dentes que são montados em cima não sofrerem riscos de quebras. Então a gente usa uma técnica que dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos depois o paciente esquece que tem prótese, ele sai mastigando bem, né? Ei, tira a dentadura, larga a mão de ser banguela, coisa ruim. Agora, uma coisa que eu acho legal, que eu sempre falo para todo mundo, é que quando eu comecei a estudar implantes, eu pensava que fazer uma perfuração no osso fosse uma coisa muito dolorosa. Por quê? Porque todo mundo que já sentiu dor de dente, sentiu dor de dente. O dente está dentro do quê? Do osso. Então a pessoa sente dor que vem lá de dentro do osso, né? E daí eu fui descobrir, estudando implantodontia, que a perfuração do osso lá dentro não dói nada. O que dói é aquela camadinha que está aderida à gengiva, que é o periósteo. O periósteo, se você lembrar de uma carne de boi que ela vem junto com o osso, a hora que você descola ela do osso, não tem uma camada lisinha, a hora que você descola a carne do osso, aquela camada lisinha é o periósteo, a camada responsável pelo crescimento ósseo de dentro para fora, que é a parte sensível. Se você anestesiar a gengiva, der uma anestesia local aqui, você faz a cirurgia de implante. Você não precisa dar anestesia lá atrás, que fica tudo adormecido, você dá só no local. Olha que coisa tranquila, né? Isso é para deixar as pessoas mais tranquilas, porque todo mundo imagina, vai perfurar o osso, vai doer. Não é isso que dói, entendeu? Gente, então, não é, né? No século XXI, muitas coisas mudaram, né? E se vocês têm alguma dúvida, ele é um fofo, que ele com certeza vai explicar com todo carinho, né? Você vê que ele é tranquilo, fala sempre, né? E é esse jeitinho mesmo, né? E um super profissional, que sempre falo, serei eternamente grata. Tirou muitos traumas, muito pânico, muita tristeza, muita angústia de dentro de mim. E porque eu tive muito azar na minha vida em relação a esses profissionais, infelizmente, né? Então, eu agradeço. Nós vamos fazer um outro programa, vamos falar sobre um outro assunto. Eu agradeço muito a sua gentileza por passar todas essas informações e dúvidas. Liga, vem aqui. Ele é desse jeitinho, sempre fofo, sempre educado, sempre carinhoso, sempre atencioso. Deus te abençoe. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo pelas suas palavras, por tudo de positivo que você fala, que você passa, né? Agradeço muito. Amém. Valeu e até a próxima. Um beijo.